Todas as frases abaixo se iniciam por um termo preposicionado. A frase modificada de forma a suprimir esse termo, que altera o sentido original, é... Cara, a gente só tem que achar aqui aquilo que altera o sentido original. Quando a banca pede isso, fica mais prático, mais fácil para a gente observar. Olha só. Neste jornal, há poucas notícias... Há notícias apavorantes. Desculpa. Neste jornal, há notícias apavorantes. Este jornal publica notícias apavorantes. Cara, já vou para você direto aqui, ó. A banca fala sobre o sentido da frase original. Se fosse banca CESP, isso aqui, certamente, essa questão teria sido anulada. Teria sido. Porque quando ela fala sentido original, cara, qualquer mudançazinha a gente já sabe, mudou sentido, pronto. A banca FGV é diferente. Você tem que trabalhar com as alternativas. E quando ela pede altera o sentido original, cara, para mim a alternativa A já alteraria, terror. Mas quando ela fala o sentido da frase original, ela quer mais, assim, relacionado aqui à informação, à coerência, à lógica. Quando eu falo, neste jornal há notícias, neste jornal tem um valor adverbial de lugar, neste jornal. Quando eu transformo neste jornal, que a preposição em traduz um valor de lugar, e eu coloco este jornal como sujeito, alternativa A, muda o sentido original, muda, pô. Banca CESP muda sentido. Muda sentido. De adjunta adverbial de lugar para sujeito é lógico que muda sentido. Mas a banca, sabidamente, ela pede para você aquela que altera o sentido original e você tem que observar todas as alternativas. Então, de maneira geral, quando se diz neste jornal há notícias apavorantes, apesar de mudarmos o sentido para este jornal publica notícias apavorantes, a informação foi a mesma? Terror. Cara, foi. Se eu falo que há notícias apavorantes neste jornal, eu entendo que este jornal publica notícias apavorantes. Ah, sim. Então não é muito bem sentido original, mas é uma informação. A informação foi dada. Essa mesma informação foi dada? Sim, essa mesma informação foi dada. Neste jornal há notícias apavorantes. Este jornal publica notícias apavorantes. Então, eu entendo a mesma ideia de maneira geral? Entendo. Ok. Mas vamos lá. Em sua irritação, disse coisas inconvenientes. Sua irritação levou-o a dizer coisas inconvenientes. Opa! Durante a sua irritação, adjunto adverbial de tempo. Agora eu transformo o adjunto adverbial de tempo num sujeito, sua irritação. É lógico que muda o sentido original. Não, terror, mas é banca FGV, calma. Nessa reescrita aqui, vamos tentar entender isso. Em sua irritação, disse coisas inconvenientes. Sua irritação levou a dizer coisas inconvenientes. Realmente. A irritação acabou gerando isso. Ali acabou falando coisa inconveniente. De maneira geral, eu consigo entender a B também com a mesma ideia? Sim. De novo, em suas cartas revela-se toda a sua generosidade. Em suas cartas, adjunto adverbial de lugar. Transformei o adjunto adverbial de lugar em sujeito. Você está vendo só como é que a banca já vai conduzindo a gente? Não, olha só. Se eu tenho um adjunto adverbial, transforma em sujeito, então cabe, não tem problema nenhum. Porque alternativas A, B e C, elas fizeram isso. Concorda comigo? Tu já sabe, não é por aí o caminho. Né? Banca CESP seria diferente, já teria mudado de sentido. Tá? Então, realmente, olha, em suas cartas revela-se toda a sua generosidade. As suas cartas comprovam toda a sua generosidade. Olha só, tranquilo. Revela, comprova. Alternativa D. Numa gruta, achamos o abrigo durante a tempestade. A gruta protegeu-nos durante a tempestade. Numa gruta é um adjunto adverbial. Agora virou sujeito a gruta. Mas eu entendi. Achamos abrigo, a gruta virou abrigo. Então a gruta protegeu-nos durante a tempestade. Então não é só sentido original, mas a informação, a ideia, de maneira geral, ela permanece? Permanece. Nesta região, há 5 povoados importantes. Esta região compõe-se de 5 povoados importantes. Vamos analisar. Usou o mesmo princípio, olha. Pegou o adjunto adverbial, de todos, pegou o adjunto adverbial e transformou em sujeito. Em todos eles a banca fez isso.
Está legal? Mas ele falou que nesta região há 5 povoados importantes. E ele falou agora que esta região compõe-se de 5 povoados importantes. Cara, é o seguinte. Quando eu falo que numa região há 5 povoados importantes, isto quer dizer que ela se constitui, ela se compõe de 5 povoados importantes? Opa! Esta região ela pode ser composta também de outros povoados, às vezes menos importantes. Concorda comigo? Então, falar que nesta região há 5 povoados não é a mesma coisa de dizermos que esta região compõe-se de 5 povoados importantes. Por quê? Eu limito esta região a ter somente esses 5 povoados que são importantes e pronto. Eu não posso ter mais nenhum outro povoado. Agora, se eu digo, rapaz, nesta região há 5 povoados importantes. Tem outros também, mas esses são muito importantes. É diferente você falar, esta região compõe-se de 5 povoados importantes. Cara, tem ali, acabou. Nós limitamos, esta região só tem 5 povoados importantes. Acabou. Concorda comigo? Por isso, nós mudamos a informação na alternativa E.